Olá, começando o Diálogo Jovem Pan, uma conversa franca com pessoas que fazem parte da história do Brasil. A gente fala hoje sobre o cenário internacional. A guerra na Ucrânia completa 8 meses e eleva ainda mais a tensão mundial com ameaças nucleares. O conflito continua pressionando a economia. Já no Reino Unido, sai Liz Truss e entra Rishi Sunak como novo primeiro-ministro. O cenário internacional e as perspectivas são o destaque do Diálogo Jovem Pan. O nosso convidado é o professor de Direito Internacional da FMU, o professor Manuel Furrella, nos atendendo aqui no Diálogo Jovem Pan. Tudo bem, professor? Olha, como sempre, muito obrigado mais uma vez pela atenção, pela gentileza, por estar sempre presente aqui na programação da Jovem Pan. O senhor é muito bem-vindo. Eu que agradeço, aproveito para parabenizar a cobertura internacional que a Jovem Pan sempre faz com muito destaque, o que é importante para os telespectadores e ouvintes. Perfeito. Professor, eu queria começar a nossa conversa perguntando sobre a escolha do novo primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, na comparação com Liz Truss. Será que ele tem mais habilidade política? Porque ela é a integrante do ministério que menos tempo ficou no cargo, ela saiu em pouco tempo, não teve habilidade política e ela foi engolida por uma crise econômica também, né, professor? O que garante que essa sucessão vai dar certo? Bom, a crise ela começou basicamente com a saída da Grã-Bretanha da União Europeia, um processo que pegou a todos de surpresa. O plebiscito ele trouxe um resultado que foi surpreendente, porque se imaginava que a maior parte da população, a maior parte dos britânicos decidiria continuar na União Europeia, porque é uma receita de sucesso em vários aspectos, principalmente econômicos, né? Já que a Grã-Bretanha se tornou o centro financeiro da Europa por conta da União Europeia. Mas a partir do momento que veio o resultado, o governo britânico teve que iniciar o processo de saída, o Brexit, né? Uma expressão que pegou aí, que é muito utilizada. E os primeiros ministros que se sucederam àquela decisão do plebiscito passaram por situações e têm passado por situações muito difíceis. O único que teve algum sucesso, aliás, um bom sucesso em relação a essa condução foi Boris Johnson. Ele conseguiu estabelecer os principais aspectos dessa saída. Mas a crise ela continua e ela se agravou com a pandemia e com a guerra entre Rússia e Ucrânia. Então, esses cenários desafiadores agregados ainda ao processo de saída da União Europeia tem feito com que os primeiros ministros tenham um grande desafio. E o processo de escolha após a renúncia do Boris Johnson foi um processo difícil, porque você tinha candidatos fortes, 4 candidatos fortes, 3 assim que se destacavam, e a Liz Truss acabou sendo escolhida, mas não por um grande consenso do partido. O que agravou o processo e fez com que ela efetivamente tivesse que renunciar foi ter apresentado um plano econômico que parecia ser realmente muito interessante, mas que depois mostrou-se inconsistente. Então, apresentar um plano de corte de impostos para reduzir o preço de produtos e trazer uma movimentação econômica sempre é algo atraente para a sociedade, ainda mais aí num processo inflacionário único que a Grã-Bretanha passa e que não havia passado por nada parecido nos últimos 40 anos. Mas o ponto especificamente de desafio é como fazer com que o orçamento não se torne deficitário. Então, corta-se em bilhões de libras esterlinas os impostos, só que a Grã-Bretanha pratica a responsabilidade fiscal com muita seriedade. Então, você tem que apresentar ou fontes alternativas de receita ou corte de despesas para que não haja um déficit orçamentário. Então, aquela proposta orçamentária ou aquela proposta econômica que ela apresentou no início, com toda a importância que se trouxe e com toda a atratividade, depois mostrou-se inconsistente. Plano econômico incompleto, plano econômico sem consistência, isso pegou a todos também de surpresa e revelou que as propostas dela ainda não estavam consolidadas. Então, a baixa popularidade dela é decorrente disso e decorrente também de todo um processo difícil econômico
e aí culminou também com o baixo apoio, né, que a levou a ser eleita com baixo apoio e baixa adesão do Partido Conservador. Então, esses dois fatores, pouco apoio e uma proposta inconsistente, foram fatais para a sua continuidade. O professor, ele é bastante jovem, tem 42 anos, é um milionário, né? Tem a origem indiana, né? Que os jornais estão ressaltando muito nessa semana, nesses últimos dias, vem ressaltando muito isso. E eu pergunto, qual vai ser a habilidade política que ele precisará ter a partir de agora? Porque a gente sabe que crise econômica muitas vezes não surge num próprio país. Tem os efeitos de fora e a gente vive muitos efeitos da guerra na Ucrânia, só que tem também a questão interna do Brexit, né, que é muito ainda criticado. E qual deve ser a habilidade política dele a partir de agora e o que ele precisa do apoio dos parlamentares também para conseguir aprovar medidas e reformas? Bom, primeiramente, né, ele era uma das opções desde sempre, né? O caso da Liz Truss também é de dificuldade na escolha, porque ele também era uma opção forte. Então, eles não conseguiram construir um nome de consenso no primeiro momento. O descarte dela como opção também o favorece, porque ele torna-se a grande aposta do momento. Quando ela foi escolhida, ela dividiu votos tanto com ele quanto com outras opções. Então, ele já começa mais forte a partir do momento que diminuem-se as alternativas. Ele se torna basicamente a grande alternativa do momento. Mas acho que tem um outro aspecto também que vai ajudá-lo, que é de que ele tem grande habilidade em termos econômico-financeiros. Em toda a sua carreira, em toda a sua trajetória, ele teve muito sucesso neste tipo de atividade. Ele é reconhecidamente uma autoridade econômica na Grã-Bretanha. Então, o grande problema dela, que era ter uma proposta econômica que mostrou-se inconsistente, provavelmente não vai acontecer com ele. Ele vai ter que apresentar um cenário difícil, até porque não há como fugir disso. É o problema atual, né? Nós temos com a Brexit, né, a saída da União Europeia, a crise decorrente da guerra Ucrânia-Rússia e também ainda a pandemia, né? No mundo ainda não se recuperou propriamente. Os processos de produção não estão completos no mundo todo ainda por conta da pandemia. Esses desafios fazem parte do cenário. Mas o que traz crédito a ele é que a proposta que ele vier apresentar, mesmo que seja amarga em termos financeiros, ela não vai carecer de sustentabilidade. Então, a gente vai ser surpreendido caso ele não tenha uma proposta econômica financeira viável. Então, é muito provável que, por conta da trajetória dele, venha. Então, esse ponto que foi culminante para a caída da antecessora, dificilmente vai acontecer com ele. E ele já não disputa votos nem apoio com ela. Ela já está descartada do processo. Então, acho que isso tudo vai favorecê-lo. Mas, como são medidas econômicas muito difíceis a serem aprovadas, o desafio vai ser grande, né, no parlamento. Ele vai ter esses fatores que eu disse, o apoiando, mas vai ter que negociar muito. Então, esse lado dele, esse lado de habilidade política, é algo que não faz parte de todo o cenário. Ele sempre foi um político ligado muito mais à parte técnica, à parte ligada a aspectos econômicos, a propostas financeiras, principalmente, do que em relação à habilidade política. Então, esse outro lado é que vai ser o seu principal desafio. Eu acho que construção de processo, construção de projeto, de proposta, provavelmente será algo que, por conta de toda a sua trajetória, sua habilidade, ele vai conseguir entregar agora nas próximas semanas. Professor Furriel, ainda dentro desse assunto, há também uma mudança simbólica, né? Porque Liz Truss ainda foi referendada pela Rainha Elizabeth. E dias depois a gente acompanhou, a rainha morreu, e agora o primeiro-ministro foi referendado já por Charles III. É uma simbologia que indica o quê? É algo mais simbólico ou é algo que pode ter um peso, né? Por ser também uma sucessão no trono nesse caso? Parece que não, né? Porque para a gente sempre fica aquela figura, até uma expressão que é utilizada aqui no Brasil, rainha da Inglaterra, né? Veio por conta não só da Elizabeth II, mas de outras rainhas anteriores.
de que é um cargo meramente simbólico, sem gestão. Mas é um pouco mais do que isso. A monarquia na Grã-Bretanha, por uma construção talentosa de Elizabeth II, passou-se um papel de aval que a sociedade dá aos primeiros ministros e à condução do país. A monarquia é vista como uma instituição sólida e perene, permanente. Então, a partir do momento que você tem um novo rei, que ainda se tem dúvida de habilidades dele, você tem mais um fator desestabilizador. Porque Elizabeth II, ela foi muito hábil em vários aspectos. Um, de construir um papel para a monarquia. Ela faz parte de uma época onde as monarquias caíram mundo afora, principalmente na Europa, né, após a Primeira Guerra Mundial e durante a Segunda Guerra Mundial. E ela permaneceu. E ela trouxe à monarquia um papel muito importante na Grã-Bretanha. Então, ela trouxe esse papel de uma instituição permanente e também ela se tornou uma figura discreta, mas não uma figura que se tornou não participativa da sociedade. Ela se tornou um grande símbolo do que é ser britânico. O novo rei, né, o Charles, ou Carlos, como queira, ele vai ter muito desafio, não só em suceder a mãe, em todo esse talento que ela teve durante os 70 anos de reinado, mas de pegar agora a Grã-Bretanha numa crise muito profunda e, inclusive, com essa crise de escolha, dificuldade de escolhas políticas de primeiro-ministro. Então, agora também vai ser colocado em xeque o seu papel. Se ele vai tentar ser mais articulado e participar mais em opinar, o que não era o que a mãe dele fazia, né? A mãe dele mostrava um outro papel para a monarquia, deixando a cargo da gestão do país do primeiro-ministro, ou se ele vai tentar interferir. Ou seja, se ele vai ter esse papel importante da monarquia em relação à estabilidade que o país agora precisa, ou se ele vai arriscar-se em algum outro tipo de papel, ser mais protagonista e trazer aí um risco para a sociedade britânica. Então, tomara que ele continue o papel que a sua mãe construiu durante o seu reinado. Até porque agora, neste momento, estabilidade, pelo menos de um dos poderes, né, de um do chefe de Estado, que é o cargo dele, venha a ser trazido à tona. E não mais um fator de desestabilização, que agora a gente já sabe que o novo primeiro-ministro vai ter muitos desafios. Então, isso que se espera da monarquia britânica, mas é um desafio para Charles, e é um desafio para o novo primeiro-ministro poder ou não contar com alguma estabilidade, pelo menos em alguma das instituições do país. Estamos aqui com o professor Manuel Furrella, falando sobre o cenário internacional e, por falar, não é, professor, em cenário internacional, a guerra da Ucrânia completou 8 meses, muita gente não apostava que ia durar tanto tempo e ainda está durando, e nesses últimos dias entra num momento cada vez mais delicado. Agora a expressão da vez é bomba suja, depois daquele problema com uma ponte que nós tivemos, o que gerou reações, os referendos para anexar territórios ucranianos. Eu pergunto, professor, o que pode pesar nesta reta final do ano com a guerra na Ucrânia, cada vez mais violenta e cada vez com perspectivas menores de terminar ainda nesse ano? Lembrando que a Europa entra no inverno, né? Será que isso pode ter interferência também? Bom, é um cenário muito desafiador, né? Essa guerra começou com uma previsão de durar apenas algumas semanas, né? A Rússia, ela estava certa de que ela conseguiria submeter a Ucrânia aos seus interesses. A reação ucraniana surpreendeu. O poder do Zelensky, um presidente que era impopular, fraco, também surpreendeu, né? Um novato, inclusive na política. Ele não tem, durante a sua carreira, nenhum tipo de atividade política relevante, né? Como a gente sabe, ele é um ator, né? Ele tinha um outro tipo de profissão, uma profissão artística, né? Então, surpreendeu tanto a escolha dele, como tem surpreendido agora, né, um presidente impopular até pouco tempo atrás, né, manter-se no poder e ser um foco de resistência. A reação internacional, as sanções também foram inéditas. Então, tudo isso colocou, né, em xeque o projeto russo de resolver, digamos assim, o conflito em poucas semanas. Então, o conflito agora ele se prolonga. O cenário que nós temos atualmente é de que ele vai durar muito tempo. Então, infelizmente,
esse é um conflito que faz parte, junto com outros, de um rol de conflitos que podem durar anos. Então, como o conflito do Vietnã, né, o do Afeganistão, nos seus dois momentos, né, tanto na invasão russa dos anos 80, ocupação russa, soviética na época, melhor dizendo, quanto propriamente americana. Então, você tem aí esses conflitos que ficam se perpetuando, causam muito sofrimento à população local e causam grandes crises internacionais, né? Então você tem um conflito em dois países, né? Mas num país determinante para a Europa, que é o caso da Ucrânia, que abastece o mundo todo, principalmente a Europa, com muitos gêneros alimentícios e recursos naturais, né? O trigo é um dos melhores exemplos, e a Rússia, um dos principais países, um dos países mais importantes do mundo, tanto em termos militares, como principalmente nos últimos anos, como grande fornecedor de muitos produtos. E no caso da Europa, né, um importante fornecedor de gás, que é necessário não só para a calefação, aquecimento dos lares europeus aí no inverno que se avizinha, mas também para alimentar a indústria, né? No caso da Alemanha, inclusive, há um impacto no setor industrial. Então, você tem aí um cenário que vai se perpetuando. Então, não há nenhuma perspectiva de que esse conflito se resolva brevemente. E a reação russa não tem sido no sentido de negociar. Pelo contrário, tem sido tentar resolver a guerra por imposição de vontade. Aqui deixando claro que esse tipo de conflito se resolve de duas formas. Ou de forma negociada, obviamente aquilo que nós mais buscamos, né? Até mesmo porque acordos de paz, obviamente, são sempre muito mais interessantes, ou porque uma das partes impõe sua vontade. Então, a Ucrânia, apesar de toda a resistência, ela não tem força, né, para promover uma derrota tal que obrigue a Rússia a desocupar o seu país, e a Rússia, mesmo tão poderosa, também não consegue vencer o conflito, não consegue vencer a guerra. Então, esses cenários fazem com que a guerra se perpetue. E os impactos econômicos, eles vão continuar sendo severos. A gente mencionou aqui a Grã-Bretanha, ela também é muito impactada por conta desse conflito, mas a Europa continental, ela agora tem problemas muito sérios, né? Porque, como você mencionou, o inverno europeu, o fornecimento do gás russo, ele é determinante. E a Rússia, ela tem feito ameaças e cortes consecutivos de fornecimento de gás, o que traz uma grande incerteza para o inverno europeu e para toda a população do subcontinente. Então, nós vamos ter aí um cenário realmente muito preocupante no futuro. Óbvio que a Rússia vai aproveitar a necessidade europeia do seu gás para pressionar a Europa em termos de tentar também vencer a guerra por outros meios que não são somente aqueles em campo ucraniano. No cenário internacional, pressionando a Europa, nós vamos ter aí também, obviamente, uma utilização do gás russo como uma ferramenta política para negociação durante aí o inverno europeu, principalmente durante o maior período de necessidade, né, em termos de negociação ou em termos de pressão sobre a Europa. Os russos não vão perder essa oportunidade. O professor, o senhor acha que o Ocidente fez o possível para tentar cada vez mais dificultar a vida da Rússia? E quando eu falo Ocidente, a gente está falando dos Estados Unidos, a própria ONU, as organizações que estão cada vez mais juntando países, né, como a OTAN, para que essa guerra seja bloqueada, pelo menos que haja asfixia econômica da Rússia, que é o que tudo indica, por enquanto, não foi possível fazer com que a guerra fosse bloqueada, encerrada, né, professor? Sim, você tem aí, sim, um cenário inédito. A Rússia não esperava uma reação internacional desse tamanho, principalmente vindo da Europa, porque a Europa, ela era muito cética em relação ao ingresso da Ucrânia na OTAN e na União Europeia, né? Então, nós tínhamos ali um cenário que havia até um discurso propenso à autodeterminação da Ucrânia, né, que a Ucrânia tinha direito de entrar, mas a Europa não fez muito esforço porque ela não queria se desgastar com a Rússia, sabendo que o ingresso da Ucrânia sempre seria muito discutível, né? A Ucrânia, ela é, infelizmente, há muito tempo, um país muito instável. Então, por conta disso, já se sabia que seria um grande desafio. E assumir um conflito com a Rússia realmente seria um cenário desastroso. E a Europa está experimentando esse cenário que já se previa muito problemático. Mas eu não acho que havia muito mais o que fazer além de sanções internacionais que foram recorde,
e envio de apoio tanto financeiro quanto militar em termos de equipamentos para a Ucrânia. Isso tem sido feito com muita constância. O único cenário que não foi protagonizado e nem poderia ser é de envio de tropas diretamente, tropas europeias ou tropas americanas, porque daí você internacionalizaria o conflito. Então, nesse tipo de cenário, né, a gente teve em outros conflitos algo parecido, todo o país, todo o Estado que tenta apoiar uma das partes tem limite do que pode fazer. O limite não é só de recursos, não. O limite em termos políticos. Porque se você tem um envolvimento muito grande apoiando uma das partes, para outra pode ser um sinal de que o conflito é com todo mundo, né? Então você internacionalizaria. E é óbvio que ninguém quer aí criar uma guerra contra a Rússia por conta da Ucrânia, né? Não é um objeto que faça com que você tenha esse tipo de atitude. Então, a partir do momento que não se faz isso, a única carta na manga que poderia ser determinante, que é um grande apoio com tropas internacionais, ela fica descartada, né? Então, não vejo muito mais o que fazer. O problema é que todo mundo entrou em um cenário que saem todos perdendo, né? Então, você aplica sanções para a Rússia, mas isso também significa deixar de fazer negócio com ela. Então, não é somente ela que é penalizada, é o mundo todo. E um enfraquecimento econômico da Rússia também significa perda de negócios para o mundo todo. Então, olha só que cenário complicado, né? E você determina que não vai mais comprar certos tipos de produto da Rússia, mas isso também pode significar o desabastecimento global. A gente está acompanhando isso, né? Então, quando você aplica sanções a um país central, um país grande, importante como é a Rússia, e também em relação à Ucrânia, que acaba sendo atingida, você cria problemas para o mundo todo. Então, não vejo muito como fugir desse cenário. O mais interessante seria mesmo construir algum tipo de acordo, o que agora é cada vez mais difícil, porque a Rússia aumentou seu nível de exigências de um acordo, que envolve, inclusive, a perda de territórios pela Ucrânia, e aí, obviamente, que a Ucrânia não vai aceitar esse tipo de composição, e nós continuamos no impasse. Professor Manuel Furriela, e aproveitando, claro, o senhor aqui, o senhor é um especialista, já fez levantamentos, pesquisas sobre os refugiados, né? O senhor tem, inclusive, uma cadeira que trata sobre esse assunto. E eu pergunto, é interessante que quando o tempo vai passando, ninguém mais fala sobre essa crise dos refugiados. E o senhor acha que é um problema que ainda está ativo ou já foi contornado? Porque muita gente foi absorvida por outros países da Europa, não é? Não, mas ele é sim um problema. Veja só, amenizou um pouco, né, esse cenário, porque uma parte dos ucranianos voltou para o país, né? Não porque o país esteja em paz, não é isso. Mas como a guerra dentro do território ucraniano tem basicamente sido adstrita, localizada a certos locais onde, obviamente, a Rússia tem mais interesse, né? Uma parte do país ficou com uma situação um pouco mais pacificada, então uma parte dos ucranianos voltou da sua fuga, né, do seu refúgio no exterior. Mas milhões de ucranianos estão em outros países, principalmente em países vizinhos, a que se destaca a Polônia, que é o que mais recebeu. Então, primeiramente, esses países receberam, e ainda bem, de braços abertos os ucranianos como refugiados. Agora, imagine um cenário onde passam-se os meses e você tem que manter dentro do seu país milhões de refugiados estrangeiros. Então, essa situação, ela se torna insustentável. Então, ou você absorve propriamente como cidadãos esses refugiados e resolve a situação dessa forma, ou se resolve da forma adequada e pacifica-se a Ucrânia para que eles possam voltar. Aqui lembrando que refugiado é aquele que tem que fugir do seu país porque não pode continuar vivendo lá. Então, obviamente, o que resolve mesmo a situação dele é ele poder voltar em paz. Então, com uma guerra que se prolonga, essas pessoas têm que viver, né, de uma forma temporária em outros países. Mas o temporário tem um limite. Passando-se meses e anos, o cenário se torna desconfortável para os refugiados e também para os países que recebem. Também aqui uma informação importante é de que grande parte, aliás, a maior parte desses refugiados, eles estão alocados na casa de famílias, que ainda bem, né, a gente sempre acha isso, fica contente com essa situação,
que essas famílias de vários países, por exemplo, poloneses, receberam de bom grado esses estrangeiros. Mas uma coisa é você receber temporariamente, outra coisa é receber por um período indefinido e que se prolonga no tempo. Então, sim, a situação é muito preocupante, tanto para os refugiados quanto para aqueles que acolheram e que agora precisam de um encaminhamento definitivo. Professor, uma análise do senhor sobre Estados Unidos e China, né? Recentemente na China tivemos mais um mandato ratificado, né, em relação ao atual comandante do país, e tem a discussão nos Estados Unidos sobre o presidente Joe Biden, que vem com popularidade baixa. Teremos eleições, né, do meio de mandato agora, que poderá haver algum tipo de interferência em relação a isso. Essas duas potências, como vêm se comportando nesses últimos meses, e também o peso que essas duas potências têm em relação à própria Ucrânia, a guerra na Ucrânia e contra a Rússia? Um dos subprodutos desse conflito foi fortalecer a China. A China não aplicou sanções contra a Rússia. Aliás, uma das únicas formas como a Rússia tem sofrido algum tipo de alívio, né? Não precisa dizer, aí a China é a potência do momento, tem rivalizado com os Estados Unidos. Então, não sofrer sanções chinesas fez com que o impacto fosse muito diminuído, né, em relação à Rússia. De qualquer forma, fortaleceu a China também por outro aspecto. Jogou a Rússia agora como um aliado da China. Então, a Rússia ficou num cenário onde ela ficou pressionada pela União Europeia, Estados Unidos, Canadá e Japão. Então, ela acabou sendo jogada nos braços, melhor dizendo, da China. Então, a China sai fortalecida desse processo. Então, quando você tem um conflito desse tamanho com países centrais, vários cuidados têm que ser tomados, senão você acaba mudando a geopolítica. E é o que a gente está tendo no momento. Então, você tem uma China crescendo, uma China se fortalecendo militarmente com investimentos substanciais e que agora ela vai buscar um novo papel. Durante muitos anos, a China ficou com um papel secundário no cenário político internacional e nem ela buscou ser de destaque. Mas a partir do momento que ela se destaca em termos econômicos, rivalizando já com os Estados Unidos, ela vai buscar um novo papel. Ela vai buscar resolver, inclusive, questões territoriais. Ela está tentando, como todo mundo sabe, buscar uma reconciliação com Taiwan, mas caso não venha, o que impedirá no futuro a China de aventurar-se militarmente e fazer uma retomada militar de Taiwan? É uma incógnita para o futuro. Então você tem vários desafios, mas a rivalidade chinesa e americana ela vai ser cada vez mais constante. Os dois países já disputam mercados, disputam zonas de influência. O Brasil vai ser, no futuro, muito disputado por esses dois países, por exemplo, né? A gente sabe disso. A gente tem que estar preparado para um novo papel que o Brasil vai ter que ter no futuro com essa mudança, né? Você tinha um mundo pós-fim da União Soviética unipolar, os Estados Unidos despontaram como única superpotência, mas agora tem aí a China disputando poder. Então, nós vamos ter cada vez mais disputas comerciais entre os dois e também de zonas de influência e questões como a influência sobre Taiwan, que atualmente é uma influência americana, é um território com poder americano ali alocado e que a China busca retomar. As disputas elas vão ser cada vez mais frequentes. Professor, nesse minuto final da nossa conversa, a gente tem ouvido falar sobre guerra nuclear, né? O senhor acha que é mais retórica ou há realmente uma possibilidade de termos algum problema em relação a isso, que seria uma ameaça, claro, né? Aqui é importante a gente lembrar que existem dois tipos de armamentos nucleares que fazem toda a diferença para eu te responder. Tem o convencional, que são aquelas armas de destruição em massa, destroem verdadeiras cidades em minutos. E tem as táticas, que pouca gente fala que são armas mais diminuídas e com alvos específicos. Esse tipo de armamento, a convencional é improvável, né? Traria uma guerra mundial. Né? Basta usar uma delas, você tem uma guerra mundial iniciando pela disputa entre os países, principalmente com os Estados Unidos. Mas a utilização das táticas, a chance é pequena, mas não está descartada, principalmente
se a Rússia entrar em um cenário onde ela sinta que seu poder está sendo desafiado de tal forma que ela se veja sem alternativas. Esse é o desafio que nós temos em termos nucleares. Improvável atualmente, mas não impossível. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela sua gentileza com os nossos ouvintes e telespectadores. E fica aqui o convite para uma próxima conversa sempre. Muito obrigado mais uma vez. Até logo. Obrigado pelo convite. Obrigado. Bom, falamos sobre os assuntos internacionais nessa conversa com o professor Manuel Furriela, da FMU, professor de Direito Internacional da FMU. A você, ouvinte, a você, espectador, como sempre, muito obrigado pela sua audiência e continue com a nossa programação. Até a próxima.